Bastidores, coisa de bastidor, bastidor. Boa noite a todos. Com imensa alegria, mais uma vez, estamos reunidos em nossa casa, agradecendo a Deus, a Jesus, as bênçãos que a doutrina espírita em nossas vidas. Agradecemos a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Agradecemos desde já a todos aqueles que irão nos acompanhar pelo Facebook e aqueles que posteriormente irão nos acompanhar pelo canal no YouTube da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes de Caruaru. Queridos irmãos, Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu Pai, o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. João, capítulo 12, versículo 26. E em outro momento, Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não encontrará trevas, mas terá a luz da vida. Mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12. No livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira pelo espírito André Luiz, ali no prefácio, Emmanuel apresenta, em síntese, esses textos que estão no Evangelho de João, como a nos dizer assim: olha, lembra-te que certa feita o Divino Mestre disse: quem me serve, siga-me. Ele faz um convite para cada um de nós. E em outra circunstância, ele afirmou: quem me segue não anda em trevas. E aí Emmanuel nos faz um alerta ao dizer que não basta admirar o Cristo e divulgar-lhe os preceitos, mas é imprescindível, é preciso acompanhá-lo, para que estejamos na bênção da luz. É necessário lhe busquemos a lição pura e viva. De igual modo acontece com a doutrina espírita, que ele revive o apostolado da redenção, e quem procure servi-la deve atender-lhe às indicações, e quem assim proceda, em parte alguma sofrerá dúvidas e sombra. O tema que trazemos nesta noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, missão dos espíritas. E é nesse capítulo 20 que fala sobre os trabalhadores da última hora, trazido ali pelos Espíritos, que nos presenteia com as suas instruções para refletirmos sobre a nossa identidade como espírita, para refletirmos sobre a nossa vinculação com a casa espírita, sobre como podemos ajudar na seara do Cristo, nos mostrando também que o trabalho ele existe para todos.
E é bom esclarecermos que há uma diferença. Porque doutrina espírita é uma coisa, movimento espírita é outra. A doutrina espírita, ela nasceu ali no século XIX, quando Hipólito Leão Denis Arrivaio, ele observou, ele estudou, ele organizou, ele codificou a doutrina espírita. O próprio nome já diz. A doutrina dos espíritos não é de Kardec. Algumas pessoas dizem assim: eu sou espírita kardecista. Não. Você é espírita ou espiritista? Não é Silmara que está dizendo. Está na introdução de O Livro dos Espíritos. O movimento espírita é diferente. Ele é formado pelos adeptos da doutrina espírita. Por nós, espíritos imperfeitos, encarnados. Ou seja, que cometemos erros, enganos. E é preciso estarmos atentos a notícias que chegam, a mensagens, para não atribuir à doutrina espírita o que é do movimento espírita, que acaba muitas vezes gerando ali certos incômodos, afastamentos, discórdia, desunião. Então, uma coisa é a doutrina espírita, outra coisa é o movimento espírita. Então, algumas pessoas do movimento espírita dizem que os trabalhadores da última hora somos nós, espíritas. Por pensarem assim: houve os trabalhadores do tempo de Jesus. Depois, aqueles que ingressaram no catolicismo, no protestantismo, até chegar ao espiritismo. Então, nós somos os trabalhadores da última hora. Será? A verdade, meus irmãos, é que seja qual for a religião que a pessoa esteja ligada ou que não esteja ligada a religião nenhuma, mas que ela ali, ela se disponha conscientemente em servir as leis de Deus, ela está na seara do Senhor. Porque a seara do Senhor, ela não cria rótulos. Esses aqui são católicos, esses os espíritas, ali os protestantes, acolá os bandistas. Não. A seara do Senhor não faz divisões. Nós é que fazemos divisões, que temos o hábito de tudo rotular. Mas é preciso termos em mente de que, independente da condição social, de que independente da cor, do sexo, do partido político, da religião, todos nós somos irmãos, filhos de Deus, o nosso Pai, que nos ama infinitamente, que é justo, que é bom, que vê ali a justiça do rendimento e a necessidade de cada um. E por isso o Espiritismo não faz proselitismo. Não se preocupa com um número grande de seguidores. Não. Kardec não colocou ali no seu lema: fora da casa espírita não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Kardec ali deixa claro em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela
pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Pelos esforços. Chico Xavier, ele nunca pediu, ele nunca exigiu que alguém se tornasse espírita. Certa noite, no grupo espírita da prece, uma senhora se aproximou de Chico e disse: Chico, eu preciso muito falar com você. Eu estou com um problema muito sério. É o meu marido, ele tem um defeito terrível. Eu já não sei o que fazer. E Chico: pois não, minha filha. Chico, é que meu marido, ele é um bom pai, ele é um bom filho, ele é um bom patrão, ele gosta de ajudar as pessoas, ele é uma pessoa que está sempre ali prestativo, trata bem as pessoas, ele é um bom marido. Na verdade, Chico, ele é um excelente marido, dedicado, carinhoso. Eu nem vou entrar muito em detalhes. Pode ser que alguém esteja escutando e fique com inveja. Mas, Chico, o defeito que meu marido tem é impressionante. Eu não sei como resolver. E Chico já estava perguntando: ai, meu Deus do céu, que defeito que é esse que esse homem tem? Ela disse: Chico, o meu marido não é espírita. Veja só, Chico, como é que pode um homem tão bom não ser espírita? E aí Chico sorriu e disse: oh, minha filha, se ele é tudo isso que você está dizendo, ele não precisa ser espírita de jeito nenhum. Já está bom demais. Quem era que precisava ser espírita? Ela, que estava na casa espírita, que estava no movimento espírita, e ainda não tinha despertado conscientemente para servir, segundo as leis de Deus. Então, quando o Espírito Erasto, no capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Essa frase, ela deve ser entendida com muito cuidado, porque o Espiritismo nos ensina que Deus não privilegia ninguém, que o nosso Pai, ele não faz distinção entre seus filhos, que ele não eleva uns causando desvantagens de outros. Então é preciso, meus irmãos, estarmos atentos para não cairmos nessas armadilhas dos enganos, da vaidade. No livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, ali no capítulo 3, vamos encontrar o diálogo de Jesus com Hanã. Hanã era um sacerdote orgulhoso, que ficava ali querendo criar confusão, tentando diminuir o outro. Quando ele olha para Jesus, se aproxima e diz: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus, com modesta nobreza, respondeu: passo por Jerusalém, com o objetivo da fundação do Reino de Deus. Reino de Deus? Pergunta Hanã com muita ironia. E Jesus, com grande serenidade, diz: sim. Que pensas tu venha a ser isso? O reino é a obra divina nos
nas tuas mãos. E ele dá uma gargalhada e diz: com que pensas que vai realizar esta empresa? Acaso conquistaste o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para realizar os teus planos? Onde estão os teus seguidores? Onde estão os teus companheiros, Galileu? E Jesus, com muita humildade, responde: os meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E Hanan prossegue na sua arrogância. Sim, sem dúvida, os tolos, os ignorantes estão por toda parte. Mas tu propões realizar a obra divina. Por acaso tu já viste uma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? E aí Jesus, com serena energia, responde: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E Hanan ali fica surpreso com aquela resposta inteligente e firme de Jesus. E ainda pergunta assim: mas tu conheces Roma, Atenas? E Jesus convictamente responde: conheço o amor e a verdade. Tá, mas estás ciente das leis do tempo? Jesus, com muita brandura, responde: eu sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí reflitamos, meus irmãos. O que faz uma pessoa ociosa que fica ali querendo encontrar alguém para discutir, para diminuir? O que faz uma pessoa que fica ali cultivando a preguiça? O que faz, trazendo para os nossos dias atuais, o que faz uma pessoa ficar o dia todo nas redes sociais, procurando entrar em polêmica, alimentando de ciúme, de inveja, de raiva, porque o outro publicou uma coisa do qual ele não gostou? O que faz uma pessoa ficar ali procurando alguém para humilhar, para diminuir? Porque é a forma que encontrou para preencher ali aquele vazio da autoestima. É a forma que encontrou para se sentir bem. Assim era Hanan. Na sua visão limitada, estava ali diante do mestre, mas ele via apenas um Galileu, coitado. Ele não sabia que Jesus é o grande governador do nosso planeta. E o nosso mestre deixa ali as lições de como tratar o outro naquele diálogo com Hanan. Jesus responde a Hanan com modesta nobreza, com serenidade, com humildade, com energia serena, com brandura. Jesus diz a Hanan, deixa ali a lição para ele, que é uma grande lição para cada um de nós. Ele diz: nenhum mármore existe
mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Então, meus irmãos, não adianta falar bonito, se expressar bem, se o sentimento não é bom. Se a intenção é de vaidade, se a intenção é de humilhar, é de diminuir o outro. Haman, por exemplo, é como um orador espírita que pensa apenas na fama, no destaque, no brilho, e pouco ali está importando em acolher, em consolar o outro. Então, essa mensagem, esse diálogo que está no livro Boa Nova, no capítulo 3, ele vai mostrar ali duas realidades, deixando muito claro que Jesus, ele vai procurar primeiramente os pescadores, as pessoas galileias. Mas Jesus deixa que Haman se vá, porque na realidade Haman não queria ajuda. Ele não queria ajuda, porque ainda na sua limitação, ele se alimentava ali, ele se sentia bem em estar humilhando o outro, em estar destratando o outro. E aí perguntamos, o que fazer quando temos diante de nós uma pessoa que a gente quer ajudar e ela não quer, no seu orgulho, receber ajuda? O que fazer? Orar por ela. Orar. E deixar que o tempo resolva. Só o tempo. Só o tempo. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel, no capítulo 7, narra que Paulo andava muito angustiado, porque ele não conseguia estar em várias igrejas ao mesmo tempo. E quando Emmanuel fala das igrejas, ele está se referindo ali às casas das pessoas de boa vontade, de bom coração, que abriam a porta de suas casas para receber, para acolher os irmãos, os amigos, e ali recordar os ensinos de Jesus. Então, ele andava muito angustiado porque ele estava sendo convocado pelas comunidades e não sabia mais o que fazer. Uma noite em Corinto, ele está ali com o coração apertado, na sua angústia, faz oração. E nesse momento, ele ouve a voz inesquecível a lhe dizer: não temas. Prossegue ensinando a verdade. E não te cales, porque estou contigo. Meus irmãos, imaginemos nós com o coração apertado, angustiado ali, com um problema que está difícil de resolver. E aí vem uma voz em nosso íntimo, ao encontro do nosso coração, e nos diz: não temas, porque estou contigo. E essa voz nos faz ter a certeza de que é Jesus falando conosco. Precisamos estar mais atentos à voz que chega e fala ao nosso coração, ao nosso íntimo.
Então, o Espírito Erasto, ele recomenda: ide e pregai. Mas não é pregar como os religiosos, é como seres humanos, é como espíritos encarnados que somos, porém conscientes de que a nossa missão é levar o amor, que a nossa missão é se esforçar para exercitar a caridade, não apenas no sentido de ajudar o outro materialmente, que é a beneficência, mas no sentido da palavra como entendia Jesus. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, fazer o bem, desejar o bem, orar pelo outro, querer o bem do outro. Indulgência, não ficar apontando o erro do outro, não ficar compartilhando, divulgando o erro do outro, não ficar procurando cisco no olho do vizinho quando não vemos a trave que temos no nosso. É aceitar as pessoas como elas são. Como elas são. A nossa missão é também consolar, é também acolher. Então vamos vendo no texto que Erasto conclama nós espíritas a cumprir a nossa tarefa na terra, advinda da responsabilidade que o conhecimento espírita nos dá. E nessa conclamação que ele faz para cada um de nós, ele vai ali citando as qualificações que o verdadeiro espírita deve se esforçar para conquistar, para vivenciar. Irmão X, que é o pseudônimo de o espírito Humberto de Campos, ele narra uma história de um tipógrafo que tinha passado por uma dor muito grande na sua vida, muito grande. E ele inicia dizendo assim, que aquele homem estava escrevendo uma carta ao senhor Allan Kardec e também lhe enviando um livro encadernado, com capa de couro, letras douradas, escrito: O Livro dos Espíritos. Diariamente, Kardec recebia muitas correspondências. E ao ver ali diante daquele pacote diferente, ele ficou curioso. Ao desembrulhar aquele pacote, surpresa, ele se viu ali diante daquela obra que ele havia estudado, organizado, e que estava ali encadernado, com capa de couro, letras douradas. Era o Livro dos Espíritos. Dentro do livro havia uma carta dizendo por que aquele exemplar estava sendo devolvido ao codificador, narrando também ao codificador a história daquele tipógrafo que havia encadernado o livro, dizendo que no dia que estava para se suicidar, na ponte do rio Sena, a sua mão escorregou no alambrado e ele ali se desequilibrou. Um pacote lhe cai aos seus pés. Ele não entendeu
infância. De uma maneira muito apaixonada. Eles viviam uma vida muito simples ali em Paris. Ele, tipógrafo, ela, dona de casa. Um dia ela foi acometida pela tuberculose. E pouco tempo depois, ela desencarna. Então ele se achava ali incapaz, porque ele acreditava que podia fazer algo mais para salvar a vida de sua esposa. Ele começou a beber, se afastou do trabalho. E quando ele estava ali, naquela ponte, prestes a cometer o suicídio, foi impedido por um pacote. E o suicídio, naquela época ali na ponte, sobre o rio Sena, era algo muito comum. E quando falamos em suicídio, é importante lembrarmos aqui o número do CVV, 188. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, que oferece apoio emocional e combate ao suicídio. Porque muitas vezes a pessoa está ali naquele sofrimento, na sua dor, na sua angústia, e não sabe com quem conversar. Por medo de julgamento, por medo de ouvir de alguém assim: para com isso, para de chorar, isso é frescura, isso é coisa da cabeça, isso não existe, esquece isso. Então a pessoa que liga para o CVV, ela pode inclusive fazer a ligação de um celular, inclusive sem crédito. O atendimento ocorre 24 horas, 360 dias do ano. O voluntário ali treinado de qualquer parte do Brasil, ele vai acolher, ele vai escutar sem julgamentos. Então é importante relembrar esse número 188, que tem salvado vidas. Então, ele ali, o tipógrafo, pega aquele pacote, fica curioso, vai para o canto mais claro e ao desembrulhar aquele pacote, vê um livro todo molhado. A capa ainda estava rasgada, mas dava para ver ali o título. Era o Livro dos Espíritos. Ele passa a primeira página, passa a segunda, e ele se sente atraído para ler aquele livro, de tal forma que ele vai para casa. Ele vai para casa ler aquele livro. Agora imaginemos nós, um tipógrafo do século XIX, que ele pegava ali, letra por letra, colocava ali na máquina, no rolo, e ali ele imprimia, folha por folha, depois separava as páginas, costurava, encadernava, colocava a capa. Então, aquele objeto para ele era muito comum, porque ele fazia isso no seu trabalho, embora temporariamente ele estava ali afastado. Na carta a Allan Kardec, ele narra passo a passo a sua ida para casa, quando ele começou a ler, a fazer as suas reflexões, a ler novamente, chegando ali nas leis morais, se identificando com a lei da adoração. Depois ele viu a importância da lei de conservação e destruição. Chegando ali na quarta parte, no item sobre antipatias e simpatias, entendeu o grande amor que
tinha pela sua esposa como almas afins. E ali, lendo, relendo, refletindo, ele compreendeu que as leis divinas, soberanamente justa e boa, a tudo conduzia na terra. E ele terminava aquela carta dizendo a Kardec que aquela obra havia salvado a sua vida. E no processo de reconstrução, ele voltava ao trabalho, ele voltava à sua existência. E como homenagem, ele devolvia aquele exemplar ao codificador, devidamente reconstruído. Agora, meus irmãos, imaginemos a emoção que foi para Kardec. Não por ter recebido aquela obra ali restaurada, mas pelo poder que aquela obra teve na vida daquele homem. Porque não era alguém que convivia ali direto com Kardec, não era alguém ali que participava do grupo de estudos espíritas parisiense. Era alguém como nós. Era alguém como nós. Que estava ali diante daquela obra extraordinária. Hoje nós temos acesso à codificação, a todos os livros, ao Pentateuco. Nós temos acesso às obras subsidiárias, à série André Luiz Coleção A Vida no Mundo Espiritual, a coleção Fonte Viva de Emmanuel, aos romances de Emmanuel, que cada vez que a gente vai ler, a gente pensa assim, mas como é que eu não vi isso antes? São lições. A série psicológica de Joana de Ângeles. Enfim, nós temos recursos para entender que estamos num processo reencarnatório, que estamos numa grande escola, que todos somos aprendizes e que essa escola nos convida a passarmos de ano em cada encarnação, a passarmos de ano, a nos elevarmos na direção do amor de Deus, o nosso Pai. Entendendo que o Espiritismo ele dilata o pensamento, ele rasga horizontes, mostrando que essa vida ela não passa de um elo harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador, afirma Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 7. Quando o Espírito Erasto chama a nossa atenção dizendo: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos atos, as vossas ocupações fúteis, como a nos dizer: olha, vós que já fossem visitados para a realidade espiritual, vós que já recebestes os recursos para ampliar a tua visão espiritual, dedica mais o teu tempo às coisas espirituais. Por exemplo, diminui o teu tempo com as redes sociais. Não estou fazendo crítica das redes sociais, que é uma ferramenta que veio para ficar. A prova é tanto que no período mais crítico da pandemia, quando nos encontramos isolados, quando as casas espíritas, se não todas, mas a maioria, tiveram que fechar suas portas físicas e se adequar a uma nova forma de ali continuar os seus estudos, as suas palestras. Nunca houve tantas lives como nesses últimos anos.
Os palestrantes tiveram que se adequar à nova forma de trabalhar, de se apresentar. Houve um número grande de grupos construídos para orar pelo outro. Então é uma ferramenta muito importante se sabermos usar. Porque em tudo nos pede moderação. Em tudo nos pede moderação. E por isso, como o apóstolo Paulo diz, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Andemos também em espírito. E quando ele fala para que andemos em espírito, ele está se referindo ao conhecimento que já recebemos, ao entendimento renovado, que nos convida a refletir sobre um novo modo de caminhar, sobre um novo modo de agir, sobre um novo modo de pensar com relação a tudo que nos cerca, as pessoas e a nós mesmos. Então, nós espíritas, nós não podemos nos considerar, e é importante termos em mente, superior a ninguém, porque não somos. Os espíritos nos lembram que cometemos muitos erros no passado. E se ainda voltamos a este mundo de provas e expiações, é porque ainda continuamos nos enganando. É porque ainda continuamos na nossa teimosia. Então a expressão os escolhidos de Deus são todos que, tendo compreendido mais ou menos as leis, eles aceitam a responsabilidade de viver de acordo com elas, trabalhando na exemplificação. E sabemos que com o exemplo ele contagia tanto encarnados como desencarnados. Outro ponto que é importante destacar, que a nossa missão dentro e fora da casa espírita, ou seja, na nossa casa, com a nossa família, com os parentes, com os vizinhos, seja com quem for ou aonde estivermos, é fazer o melhor, mas sem esperar recompensa. Quando entendemos isso e passamos a trabalhar no bem, com o coração, com amor, o mal, ele não encontra porta aberta. Ele não encontra. Para finalizarmos, Erasto nos orienta: ide e agradecei a Deus. Ide e agradecereis a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os escolhidos, para o Espiritismo, muitos são os que transiaram. Reparai, pois, o vosso caminho e segue a verdade. Que possamos nós seguirmos a verdade. Que possamos nós refletirmos sobre a nossa missão dentro e fora da casa espírita, em nosso lar e em qualquer lugar. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos, que possamos retornar para os nossos lares envolvidos em muitas bênçãos de luz e paz. Gratidão.